Vamos girar aqui, depois de mais uma cirurgia em razão da facada que levou no ano passado, Jair Bolsonaro já está na capital federal. Ontem foi ao ar na Record uma entrevista que ele falou sobre a frase de Carlos Bolsonaro a respeito da democracia. A reportagem é do nosso colega Afonso Marangoni. Jair Bolsonaro disse que o filho, Carlos Bolsonaro, falou o óbvio em mensagem sobre democracia e que ele tem razão. A declaração foi dada pelo presidente nesta segunda-feira à TV Record, após ter ficado 9 dias internado em São Paulo por conta de uma cirurgia para a correção de uma hérnia. Na semana passada, o vereador do Rio de Janeiro disse pelas redes sociais: por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. O presidente negou que a declaração seja um ataque à democracia e disse que a postagem só repercutiu porque se trata de um filho dele. Se fosse em Cuba ou na Coreia do Norte, já não teria aprovado tudo quanto é reforma, né? Sem parlamento. Demora porque tem a discussão, isso é natural. Porque muita gente nos pressiona como se tivesse o poder de influenciar o parlamento brasileiro. Não tenho esse poder. E nem quero ter esse poder em nome da democracia. Alguma manifestação minha, o presidente sou eu, tá? Dizendo que a democracia não pode ser feita diferente, não tem nada disso. Tudo nós temos procurado ao parlamento. Bolsonaro também comentou sobre a demissão de Marcos Cintra do comando da Receita Federal. De acordo com o presidente, estava combinado que o texto da reforma tributária não seria antecipado até que o projeto fosse apresentado para ele. A última antecipação falou-se na volta da CPMF, que é uma questão que eu decidi que não se toca mais nesse assunto, até porque é um imposto contaminado. E depois dessa nova situação, dessa apresentação, dessa defesa da CPMF, ficou insustentável e quem o exonerou foi o ministro Paulo Guedes. Bolsonaro disse que quer algum quadro da própria Receita para assumir o lugar deixado por Marcos Cintra. O presidente afirmou que a CPMF é um imposto que não caiu bem, que a sociedade não topou e que agora o governo não vai insistir. A questão ali, né, envolvendo a fala do Carlos Bolsonaro, a gente tem que considerar assim: seria Carlos Bolsonaro inteligente o suficiente para querer dizer aquilo que o pai dele disse, ou que o Felipe Martins, num tweet pós essa celeuma toda causada pela frase do Carlos, disse que ele queria dizer? Aí fica uma questão. Eu me lembro, pessoal, uma frase, a gente já falou aqui dela, né, do grande Winston Churchill, né, que a democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as demais, né? Até me causou curiosidade, vou passar a bola para o Caio comentar e para vocês também darem os pitacos aqui nessa questão que volta, né, a nossa pauta aqui no Morning Show. Vocês já ouviram a voz do Winston Churchill fazendo um discurso? Ele fala aqui, eu separei um trecho que é curioso, ele está falando no Senado americano, na questão democrática das duas nações, Estados Unidos. Esse discurso foi de 1941 e ele está falando exatamente de como ele é um menino da Câmara, e o pai dele, né, levava ele sabia das coisas, tinha visto o pai falar para grupos de trabalhadores, né, exaltando os valores da democracia, e que ele se sentia muito à vontade ali também, porque era um parlamento, era uma Câmara onde o inglês era a língua falada. E ele diz alguma coisa a respeito aqui. Vamos ouvir, ó. Até separei aqui, ó. And I have steered confidently towards the Gettysburg ideal of government of the people, by the people, for the people. Ah lá, tá vendo? Aí ele foi aplaudido ali, ó. Ele está falando de uma cidade, Gettysburg, que é na Pensilvânia, que foi o local ali de uma dos confrontos, das batalhas da Guerra Civil Americana e tal. Então tá aí, né? O governo do povo, pelo povo, para o povo, né? É isso aí. Bom, muito legal começar aí o comentário com esse trecho aí do Winston Churchill, que inclusive é a figura pública que batiza o nosso edifício, né, onde está a Rádio Jovem Pan aqui na Avenida Paulista, o edifício Sir Winston Churchill. Eu acho importante, até porque eu não comentei isso na semana passada, né, já que eu estava de férias, retomar exatamente o que foi falado, né, a frase polêmica do Carlos Bolsonaro, abre aspas, por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. Isso naturalmente dá aso aí a interpretações, ilações, elucubrações, mas
se a gente aplicar o benefício da dúvida, né, se a gente tomar isso com certa literalidade... Uma boa vontade, vai. Isso constata uma realidade óbvia, né? Os avanços democráticos, eles dependem de convergência de múltiplos interesses, de concessões mútuas, debates, de grupos políticos distintos e da formação de maiorias. Naturalmente, isso leva tempo. E o conservador, né, o conservadorismo, ele sabe disso, né, da lentidão do processo democrático para a transformação social. Ainda assim, como bem observou aí nesse trecho que o Edgar trouxe, né, o conservador, a linha filosófica, política do conservadorismo é a que mais defende a democracia, né, sem abrir mão de criticá-la, que aí é o mais importante. Porque todo conservador ele quer preservar as conquistas da humanidade, entre elas a democracia, mas reformar as suas injustiças e aprimorar as instituições, né? Então, a forma como o conservador enxerga a democracia, eu acho que é definida nessa frase que o Edgar trouxe pra gente, né? Vamos lembrar que o Winston Churchill, além de primeiro-ministro britânico, é herói, né, no combate ao nazismo. Então, repetindo a frase, porque ela é muito bela, democracia é a pior forma de governo, excetuadas todas as demais, né? Então, ele reconhece que a democracia é um sistema falho, mas deixa claro que é o melhor deles. Tem outra muito boa do Churchill, Edgar, já que você trouxe aí as citações dele, ele disse o seguinte, olha que humor ácido, o melhor argumento contra a democracia é uma conversa de 5 minutos com o eleitor médio. É uma frase que tem um tom elitista, mas que mostra a dificuldade própria, intrínseca da democracia, de nós convivermos com a divergência, né, de nós respeitarmos a opinião alheia, inclusive daqueles que nós não admiramos intelectualmente. Aí, jogando para a nossa realidade, imagina a cabeça, hoje em dia, de um esquerdista vendo Bolsonaro presidente. Com certeza ele não está feliz, não está satisfeito com a velocidade da transformação social. Mas aí olha que curioso, o conservadorismo, ele guarda uma lição também para a pessoa que se encontra nessa situação, dessa vez por outra premier britânica, a Margaret Thatcher, que disse o seguinte: a democracia não garante a eleição dos melhores, mas impede que os piores fiquem lá para sempre. E eu queria chamar a atenção do ouvinte, aí voltando mais para a pauta, né, da fala do presidente Bolsonaro, olha esse trecho do comentário do presidente sobre a frase do filho Carlos. Ele disse o seguinte: eu, se estivesse estudando português no meu tempo de garoto, ia falar que essa é uma figura de linguagem conhecida como pleonasmo abusivo. Pleonasmo é aquela redundância, né, que intensifica o significado de uma palavra, né? Então, por exemplo, negra, escuridão, esse tipo de coisa. Agora, o curioso é que é justamente isso. Ele está falando, o que o Carlos falou é o óbvio ululante. E essa predileção por frases, né, que abrem o flanco para interpretações falaciosas deve ser genética, porque o Carlos está seguindo os passos do pai. Você lembra uma frase que a gente repercutiu do Bolsonaro, que também configuraria esse tal pleonasmo abusivo? Ele disse o seguinte, abre aspas, isso, democracia é isso, democracia e liberdade só existe quando a sua respectiva força armada assim o quer. Você vê, é uma constatação de uma realidade também, né, que é natural, que é simplesmente a observação dos fatos como eles se apresentam, né? Só que dá aso aí a toda uma série de interpretações indo no sentido de o que ele quis dizer. Certo? Então... Mas é gozado, é isso. É o tal do pleonasmo abusivo. É vicioso. E isso que você fala é muito mais o entendimento geral, esse que você coloca na tua frase aí, né? Do que o Bolsonaro já falou em outros tempos e tal. É muito mais plausível de entendimento do que um arrobo de inteligência ali, interpretativa, né? De uma elaboração de uma frase mais rebuscada, que exige um pouco mais de observação para que você entenda do calucho, né? Então fica dá margem mesmo a toda essa discussão. Falar que a democracia é lerda não significa necessariamente endossar um outro sistema. Mas dizer que por essa via não vai acontecer rapidamente, exatamente, dá margem a você pensar qual a outra via possível. Qual a outra via possível vindo da figura que veio. Né? Talvez se fosse... Especialmente vindo do filho de alguém que tem saudades da ditadura. Bom, aí tem todo, né, o cenário, o pano de fundo que vem aí, que ajuda a entender e direcionar o entendimento para esse ou para aquele lado, né? O mais importante nesse caso, eu acho ainda que a manifestação oficial do presidente da República diz o seguinte:
alguma manifestação minha, o presidente sou eu, dizendo que a democracia não pode ser feita, não tem nada disso. Logicamente, tenho minhas críticas ao parlamento, gostaria que fosse mais rápido, até por questões óbvias. Então, assim, do ponto de vista institucional, ele reforça o seu compromisso com a democracia, sem abrir mão de fazer críticas ao parlamento, que de forma injustificada ainda não votou o pacote anticrime, ainda não aprovou a reforma da Previdência, ainda não aceitou a abertura de processo de impeachment a ministros do Supremo Tribunal Federal que incorreram em crimes de responsabilidade e abuso de autoridade. Então, assim, a crítica é bem-vinda e ainda bem que nós temos um parlamento independente que também atua como freio e contrapeso do Poder Executivo, por sua vez. E o que não foi dito é que ele, ao final desse papo, dessa entrevista, ele falou que o Carlos estava errado também. Ele falou mesmo, porque o Carlos se equivocou, está sendo rápido demais no governo Bolsonaro. As coisas estão sendo implementadas, coisas que vieram, inclusive, do governo, intergoverno ali do Michel Temer, reforma da Previdência, já tinha um encaminhamento ali, uma discussão estabelecida e posta na Câmara dos Deputados. É isso aí. Fechou? Fechou.